Graças a Deus, amém. Boa tarde. Alguém aqui está desde o primeiro culto, das 7 da manhã? Jorge, Tânia, eu também. Estão com sono? Eu estou. Fui lá em casa, tomei um banho gelado para ver se animava. Mas cá estamos nessa maratona, lendo aqui partes de toda a Bíblia. Começamos lá no Gênesis. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí vamos caminhando até o fim do dia, onde chegaremos no Apocalipse, onde veremos que Deus também disse que criou Deus um novo céu, uma nova terra, a nova Jerusalém. Essa música que nós cantamos aqui é do Genésio de Souza. Não sei se vocês conhecem a história desse irmão querido. Uma história muito bonita, de transformação de vida, assim, como que Jesus mudou a vida dele, mudou a história dele, mudou a história da descendência dele, da família dele. Uma história muito triste do passado, envolvendo a sua mãe, seu pai, mas como que Jesus o transformou. Se você tiver a oportunidade de ler ou de saber a respeito do irmão Genésio, leia, uma história muito bonita. E aí ele compôs essa música dizendo: Senhor, eu te louvo, Tu és o Deus da minha vida, o Deus da minha salvação. E desde as 7 horas da manhã, lendo todos esses textos bíblicos, nós estamos apenas confirmando que Deus é o Deus da nossa salvação. Então eu queria que a gente cantasse novamente. Se você quiser ficar em pé, você fique, se não pode ficar sentado. Mas vamos cantar de novo dizendo: Senhor, aleluia, eu te louvo, porque eu sei que sobre todos os poderosos, sobre o meu patrão, sobre tudo, todos os problemas, sobre tudo, o Senhor é realmente o Senhor. Esse é o nosso desejo, louvarmos a Ti dia após dia na nossa caminhada de vida, e queremos fazer isso sempre no nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode sentar-se, muito obrigado. Vamos começar então aqui a nossa maratona de leituras. Quero convidar as pessoas que vão ler, fazer a introdução, para sentarem aqui na frente. Nós vamos usar a Bíblia na versão NVI, temos algumas nos bancos,
você pode encontrá-la aí do outro lado também, caso não tenha aqui só no meio. E esse culto aqui das 14 horas, nós vamos nos deter nos profetas. O que te lembra quando vem essa palavra profeta? Aquela expressão, né? Assim diz o Senhor. E aí vai. E a gente sabe que tem os profetas maiores e os profetas menores. Será que é porque eles eram altos, Jorge? E os menores baixinhos? Não, né? É pelo tamanho do livro, o tamanho que eles escreveram. Então, um profeta maior, alguém lembra aí? Isaías. Um profeta menor? Amós, Joel, bastante, né? São 12. Então nós vamos ler alguns textos aqui, tanto dos profetas maiores como dos profetas menores. Tem alguns famosos, né? Eu acho que dos profetas menores, talvez o mais famoso seja Jonas. Ficou um tempo lá no ventre de um grande peixe. Algumas pessoas dizem que era uma baleia, outras pessoas dizem que não, mas enfim. Talvez ele seja o mais famoso dos profetas menores. Mas o profeta Amós é um texto lindo, lindo, que fala da justiça, fala contra a exploração, fala que Deus dizendo, olha, vocês ficam aí fazendo festas, mas vocês pisam nas pessoas, vocês desprezam o pobre. Então são textos assim, dignos de serem lidos, hoje e sempre, os profetas maiores e os profetas menores. Então vamos ouvir aqui Isaías capítulo 53 e depois Isaías 61. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar de seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do povo que ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá o despojo com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Capítulo 61, agora de Isaías ainda. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, pela manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, e estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas.
Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações. Do que era orgulho dela, vocês se orgulharão. Em lugar de vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. E ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que o viverem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozije-me a minha alma em meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Graças a Deus. Vamos ouvir agora Jeremias 1. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir e para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. A palavra do Senhor veio a mim pela 2ª vez, dizendo: o que você vê? E eu respondi: vejo uma panela fervendo, e ela está inclinada do norte para cá. O Senhor me disse: do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos dos reinos do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incensos a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhes tudo o que eu ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e eu o protegerei, diz o Senhor. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse:
Profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, escreva num pedaço de madeira, pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva noutro pedaço de madeira: vara de Efraim, pertencente a José e a toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se tornem uma só em sua mão. Quando os seus compatriotas lhe perguntarem: você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: vou apanhar a vara que está na mão de Efraim, pertencente a José e às demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou juntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira em que você escreveu, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão 2 nações, nem estarão divididos em 2 reinos. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que dei ao meu servo Jacó, a terra onde seus antepassados viveram. Ele e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre. E o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Graças a Deus. Vamos fechar esse período lendo Daniel. A Aline vai nos ajudar. Daniel, capítulo 1. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia,
veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, em suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem nenhum defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu-lhe o nome de Beltesazar, a Ananias, a Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abed-nego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar deles, e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Amém, graças a Deus, palavra do Senhor, textos lindos, né? Esse de Ezequiel, nossa, muito bonito, falando que Deus realmente é supremo, soberano. Vamos ficar de pé e dizer isso através de uma canção que temos impressa aqui no nosso programa. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura, és incomparável, maravilhoso em tua majestade.
Pode sentar-se, por gentileza. Vimos aqui então alguns trechos dos profetas maiores, depois vamos ver os profetas menores, mas quando viveram esses profetas? Quando surgiram? Ainda existem esses profetas? Como que acontece isso? A Sônia vai nos ajudar nesse sentido, falando um pouco aqui sobre os livros proféticos da nossa Bíblia Sagrada. Que gostoso a gente estar um dia dedicado assim a estudar a Palavra de Deus, ler, ouvir, meditar e permitir que essa palavra viva vá nos transformando. Quando o pastor Israel me ligou perguntando das porções da Bíblia que seriam apresentadas aqui no culto e qual eu gostaria de estar explanando, eu escolhi logo os profetas. Eu gosto muito, quem me conhece sabe bem, qualquer oportunidade que eu tenho de falar, eu vou para os profetas. E são poucos minutos, apenas uma introdução para deixar o gostinho da gente conhecer mais e mais a palavra de Deus através desses homens que foram inspirados por Deus para escrever os livros proféticos. Nós já lemos vários trechos hoje, muito lindos, e cada vez que a gente lê, a palavra de Deus se renova, não é assim? Texto, cada situação que a gente ouve ou medita nos textos, eles vão se tornando palavra viva porque inspirados por Deus. Então vamos lá. Pedir ajuda ao pessoal da projeção. Dá para ver ali? Então os livros proféticos, dentro da nossa 11ª leitura da Bíblia, serão lidos nesse período por todos que aceitarem esse desafio. Eu vou ter que ir passando junto com você aí, porque eu te dou um sinal cada vez que eu passar aqui o meu, porque não é automático daqui para a tela, né? O que significa a palavra profecia? Então, existe mais de um termo em hebraico para profecia, mas o mais utilizado é de uma raiz que significa falar. E um outro uso do termo é esbravejar. Vocês veem que às vezes os profetas são perseguidos, rejeitados, e não é à toa, eles traziam uma palavra contundente, uma palavra de denúncia muitas vezes ao pecado, ao comportamento do povo. Então assim, o contexto principal das profecias no Velho Testamento era esse contexto de trazer uma palavra profética para levar o povo a obedecer à lei de Deus e uma obediência moral aos princípios éticos da palavra de Deus. Nós vamos ver o período que contempla todos esses livros que foram escritos, proféticos, mas assim, a tônica da maioria deles era exatamente chamar o povo novamente a um compromisso com o seu Senhor, a retomar o propósito para o qual Deus havia criado o povo de Israel. Qual era? Nós lemos aqui num dos textos agora: testemunhar a todas as nações de um Deus único, verdadeiro, pessoal, amoroso, justo e todos os atributos de Deus. Então, esse objetivo estava sendo deixado de lado, esquecido pelo povo, e os profetas então foram levantados por Deus para trazer o povo novamente a essa consciência. Então, os princípios da palavra de Deus, os princípios morais e éticos, era a principal pauta das profecias do Velho Testamento. Mas não só. Nós também temos outros objetivos. Nem sempre os profetas eram anunciadores do futuro. A profecia era apenas um dos aspectos do ministério, mas com certeza a predição messiânica era um dos principais temas dos profetas. Nos trechos que nós lemos e ouvimos hoje serem lidos, muitos deles estavam se referindo a quem? Cristo, o Messias, o Rei, a raiz de Davi, o reinado eterno e tantas outras citações que os profetas vão fazer numa predição messiânica. Em Isaías, por exemplo, nós lemos aqui, o futuro Messias é visto como Salvador que sofre e como o último soberano que reina no Império Mundial. O trecho de Isaías 53 lido, que descreve a crucificação, é quase que uma descrição de quem está presente lá, assistindo no Gólgota aquela cena.
Uma vez evangelizando judeus lá em São Paulo, que tem um bairro só de judeus, existia uma missão voltada para esse evangelismo específico. Nós abrimos esse texto e lemos, e a pessoa, ele não era religioso, não era ortodoxo, não conhecia assim tanto, mas ele falou, está no Novo Testamento, você está lendo? Eu falei, não, é Velho Testamento que eu estou lendo. Tal assim, detalhes ali que o profeta é inspirado por Deus a registrar quanto à crucificação de Jesus. Então, com certeza, a predição messiânica é um tema presente em todos os profetas. Em Jeremias, também lemos, onde temos também a demanda completa do Senhor contra Israel. Ali, Jeremias é claro, ele é contundente em falar da situação de Israel, de distanciamento do plano de Deus, mas também ele apresenta o renovo, o justo de Davi, e o restaurador final do povo julgado e disperso. Traz a palavra dura e traz a esperança. Sempre assim, ele vem com a chamada, com o castigo que Deus traria, e muitas das promessas, elas são condicionais. Ela fala, se você me seguir, se você voltar, se seu coração se quebrantar, então haverá a redenção, haverá a salvação. Ela será para juntar, como lemos aqui, as duas divisões, né? O povo dividido de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Não haverá mais isso, porque o renovo, ele trará um novo reinado. Em Ezequiel, olhando para além dos juízos intermediários, então esses castigos que Deus traria, muitas vezes os povos que oprimiam Israel eram instrumentos da mão de Deus para trazer esse juízo intermediário. Nós vamos ver isso daqui a pouco em um dos exemplos que eu escolhi para a gente aprofundar. Nós vemos também, além disso, o Messias como o pastor e rei perfeito, em cujo reinado glorioso o templo ideal será erguido. Que templo é esse? Nós, né? O nosso corpo, a nossa vida como templo, como o santuário do Espírito Santo, que é esse templo ideal para o Senhor estar reinando. Nós estivemos em Israel mês passado e vimos assim muitas das passagens bíblicas saltando às nossas vistas, e muito a questão do templo. Toda a referência de Israel aponta lá para Jerusalém, para aquele lugar onde estava o templo, e assim a esperança que eles têm ainda como nação de reconstruir, de recuperar, na verdade, dos árabes, que está na mão dos árabes, hoje o local, a montanha onde era toda a área do templo, hoje tem mesquitas lá e monumentos árabes, muçulmanos, e eles ainda têm esperança de retomar aquele lugar e reconstruir o templo. Por isso eles vão lá no Muro das Lamentações, né? Fica 24 horas aberto aquele pedaço do muro para eles irem lá fazer as suas orações, lerem a Torá e ficarem se inclinando ali e numa repetição de um desejo de que o templo volte a estar construído. Mas eles não entenderam, os profetas ainda, né? Porque o templo somos nós, o templo vivo. Deus habita hoje no meio do seu povo, Ele habita no coração daquele que crê, que Deus tenha misericórdia, abre os olhos deles. E quem eram esses homens? Quem eram os profetas? Homens comuns como nós. Nós poderíamos citar assim, diversas profissões de quais eles desenvolviam na sua vida comum, né? Lavradores, cuidavam de animais e tantas outras profissões que os profetas tinham na sua vida comum, mas eles foram escolhidos e inspirados por Deus para entregarem a mensagem dos propósitos de Deus para o seu povo. Sendo assim, o profeta verdadeiro era porta-voz de Yahvé. Vejam que não é pouca coisa, né? É Yahvé, um nome tão sagrado, tão santo, que sequer poderia ser escrito de qualquer forma. Muitos escribas nem sequer escreviam, deixavam em branco ali. E esses homens, eles eram
reconhecidos, alguns sim, outros não, mas o verdadeiro profeta, ele era reconhecido como porta-voz de Deus. Um pouco diferente da missão dos sacerdotes. Os sacerdotes estavam mais envolvidos com as rotinas religiosas, com o levar o sacrifício do povo até a presença de Deus. Já o profeta traria a palavra de Deus para o povo. Os tempos dos profetas, o tempo, né, em que a gente está circunscrito esses livros que nós chamamos de proféticos na Bíblia, pode ser considerado do 9º século ao 4º século antes de Cristo. Numa faixa de aproximadamente 500 anos eles viveram e escreveram, alguns foram escritos até depois, mas que teve esse período de intervalo para o registro, ou para o exercício da profecia bíblica. Depois houve um período chamado pelos estudiosos de silêncio profético, ou período interbíblico, aproximadamente 400 anos, até o tempo da plenitude dos tempos, como é chamado, quando João Batista se levanta aí como profeta para apresentar Jesus Cristo. Os livros proféticos, eles são tão importantes que eles ocupam 1/3 do Velho Testamento. Quase aproximadamente 1/3 é ocupado pelos 17 livros proféticos, divididos em 2 critérios. Os estudos podem ser feitos a partir de uma classificação por tamanho do texto bíblico, por isso são chamados profetas maiores e menores. Não é que uns fossem mais importantes e outros menos importantes, mas que tivessem acertado mais as profecias ou não, mas que tivesse esse tamanho relacionado à quantidade de escritos que ele deixou. E a segunda opção de classificação é pela cronologia de escrita, que é diferente da que está na nossa organização bíblica, no nosso texto bíblico. Nós temos a organização por tamanho. Nós temos primeiro os 5 classificados em maiores e depois os 12 classificados em menores. Então, os livros são classificados em profetas maiores e menores, e essa classificação que a gente usa na nossa Bíblia, essa classificação que a gente vai dar uma olhada agora como que está. Então, nós temos os 5 maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os menores, vamos repetir? Oséias, eu sei que a gente sabe de cor, aprendeu na escola bíblica dominical. Eu aprendi, agradeço a Deus, porque eu sei essa sequência aqui. Vamos lá: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Zacarias e Malaquias. Pode dar cola agora. Eu digo graças a Deus, porque toda vez que a gente ia, estudar a Bíblia, ficar catando lá, e depois você memoriza essa sequência, é muito bom. Mas tem mais coisa para memorizar além da sequência, que é o conteúdo, né? Eles podem ser classificados também, segundo a cronologia, só deixando então aqui para nos ajudar, em antes do exílio, durante o exílio e pós o exílio da Babilônia. Esse estudo é bem interessante quando estivermos fazendo aí a leitura, 11ª leitura, e você pesquisar em algum comentário bíblico, na internet mesmo, algum quadro que te ajude a localizar, talvez até o pastor Israel, na época que estivermos lá pelos profetas, possamos disponibilizar no boletim, o quadro que situa cronologicamente, além dessa sequência que já temos na Bíblia, pela maiores ou menores. Aqui tem uma dica que nos ajuda para memorizar a ordem cronológica, como eles aconteceram na história, como foram escritos os livros. 3 profetas após o exílio, os 3 últimos lá: Ageu, Zacarias e Malaquias. Quando o povo já havia retornado a Jerusalém, reconstruído o muro, reconstruído o templo, lá a história de Neemias e Esdras. Então, Ageu, Zacarias e Malaquias, pós-exílio. 2 profetas durante o exílio, isso é fácil, quem são? Daniel, acabamos de ler, né? Foi levado junto com o rei Jeoaquim por Nabucodonosor, e lá, fez o ministério que fez lá no exílio, e Ezequiel, idem.
todos os demais antes do exílio. É onde tem mais profecia, é antes do exílio, é Deus avisando, olha, vai vir um juízo, o juízo vai ser trazido por gentios. São vários, a gente vê isso na história de Israel, e quando a gente está lá, mais ainda, várias guerras sobre guerras. Vem o Império Sírio, depois vem depois não lembro bem, mas vem nessa sequência toda dos babilônicos, os romanos, e vão trazendo castigo, juízo sobre o povo. Deus avisou tudo através dos profetas. Por que é que eles não ouviram? Por que é que nós não ouvimos? Está tudo na palavra também, né? E aí, nós combinamos, o pastor Israel sugeriu, não daria para a gente estudar os 17 livros proféticos nesses 10 minutos. Então, que a gente escolhesse um para aprofundar. Eu coloquei ali, precisamos ler os profetas no seu tempo, entendendo a geografia, o costume da época, a história, mas ao mesmo tempo entendendo a lição ou as lições que deixam para o nosso tempo hoje. Por isso a Bíblia foi escrita também. Deus, na sua sabedoria, costurou toda essa material, essa literatura maravilhosa que permaneceu durante tantos anos, foi para que chegasse às nossas mãos e para que pudesse também marcar a nossa história hoje. Nós estivemos lá em Israel, em Qumran, que é uma região desértica, onde foram encontrados o que nós temos hoje de mais precioso em termos de manuscrito bíblico, que é mais próximo ao original. E o livro de Isaías, por exemplo, foi encontrado inteiro. E os judeus, como a Europa de modo geral, valoriza muito a questão da história, então eles fizeram um museu só para botar esses livros. É uma obra linda, circular, parece até uma obra de Neemiah, né, pastor Israel? No formato assim de um vaso, né? E você entra por baixo ali daquele museu e você sai numa sala mais ou menos desse tamanho, e ali no meio um monumento onde está o manuscrito do livro de Isaías, que surpreendentemente, ao ser lido, interpretado, se descobriu que era muito parecido com o que a gente tem hoje nas nossas mãos, milhares de anos depois. Então isso a gente vê a mão de Deus preservando esses escritos proféticos como alguma coisa que deveria chegar à nossa história, que deveria chegar à nossa vida, que deveria nos impactar hoje ainda. Então por isso eu escolhi um deles, o Abacuque. Por quê? Eu já ouvi, eu concordo, que Abacuque é um profeta muito contemporâneo. Ele foi profeta em Israel, mas ele fez um caminho diferente. A maioria dos profetas se dirigiam ao povo, como eu falei, da parte de Deus, né? Diferente um pouco do sacerdote, quando eu falei. Mas ele faz uma coisa diferente. Ele se dirige a Deus falando da angústia do povo. E mais particularmente da sua angústia particular, quando ele questiona a injustiça que estava graçando ao redor, a lei que se afrouxa para os poderosos. Então era uma lei para os fracos, outra lei para os ímpios e para os injustos e poderosos, a violência e a iniquidade, o sistema religioso e político do seu povo. Abacuque chega diante de Deus e questiona tudo. Ele até quando que isso vai acontecer, continuar acontecendo? Até quando a corrupção, a injustiça, a iniquidade, a violência? E ele ouve de Deus uma resposta mais absurda ainda. Deus diz, logo no capítulo 1, não, pode ficar tranquilo, porque os caldeus vão vir e vão castigar Israel. Caldeu é pior, muito pior do que a gente. Como é que eles vão ser usados, os instrumentos de Deus, para nos ensinar alguma coisa? E aí ele toma uma decisão. O profeta toma a decisão, pode voltar, mesmo não entendendo aonde Deus queria chegar, deixando todo esse mal prevalecer, ele decide passar o absurdo em Deus. Aquilo que ele não entendia, aquilo que era absurdo para ele,
ele, ao invés de se revoltar contra Deus e se afastar do Senhor, o que ele fala? Ele fala: eu vou para minha torre de vigia, vou esperar lá até que Deus me dê uma resposta. Ele decide: vou esperar na minha torre de vigia, que pode ser compreendida como o lugar da oração, o lugar da comunhão, aquele lugar lá no íntimo da tua alma, talvez o teu quarto que você fecha e vai orar, o lugar que para você corresponde à presença de Deus. Ele fala: eu vou esperar até que Deus me dê uma resposta que eu entenda, uma resposta lógica, uma resposta convincente. Muitas vezes, quando a gente está passando por alguma coisa que a gente não entende, a primeira reação é questionar Deus e perguntarmos: por que Deus permitiu esse sofrimento na minha vida? Por que Deus permite que uma criança sofra uma injustiça tal ou uma doença fatal? Por que e tantos porquês, não preciso enumerar, porque cada um aqui é humano e sabe que é do humano a gente questionar quando chega o momento da dor e do sofrimento e da perplexidade. E esse profeta, ele foi tão humano, ele é chamado até Abacuque, o nosso contemporâneo. É como se a gente estivesse lendo a Bíblia com Abacuque aberto de um lado e o jornal na outra mão, e vendo que essas coisas todas que aconteciam lá em Israel continuam acontecendo hoje ainda, 2, 3 mil anos depois, ainda continuamos vendo a injustiça, a corrupção, e ficamos perplexos: até quando, Senhor, isso vai continuar? A guerra, a fome, a miséria, a ganância. E esse profeta tão humano, tão contemporâneo, ele tomou essa decisão: não, está tudo muito difícil de entender, mas eu vou continuar acreditando que é Deus que vai me dar uma resposta, é Deus que vai desvendar esse enigma existencial, e por isso eu vou continuar buscando em Deus. E ele vai para a sua torre de vigia. O que acontece? Deus lhe dá uma profecia para ser escrita em letras garrafais no muro, para quem passe correndo possa ler. Vamos ler junto o que foi essa profecia? O soberbo será castigado, mas o justo viverá pela fé. Que estranho essa resposta de Deus. Não era isso que ele estava perguntando. Ele estava perguntando quando que ia acabar o sofrimento, quando que ia vir a libertação para o povo. E Deus responde: olha, o justo viverá da fé. Os soberbos, deixa comigo, eu tenho vários ais para esses soberbos. Ai de quem entra numa casa e destrói uma família, ai de quem derrama o sangue inocente, ai de quem rouba o que não é seu. Vários ais que Deus depois vai narrando para ele. Mas assim, o justo viverá da fé. O que é viver pela fé? Abrange tudo sobre Deus e o nosso relacionamento com Ele por meio de uma confiança pessoal. É aceitar incondicionalmente a sua palavra em confiança ao que Ele prometeu. Viver pela fé é resgatado pelo apóstolo Paulo lá em Romanos 1,17. Pode passar? Quando Paulo fala: não me envergonhe do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, porque o justo viverá da fé. A justificação pela fé em Jesus é reconhecida pelo apóstolo Paulo nesta profecia, lá em Abacuque, tantos anos, séculos antes. É a fé que nos traz a confiança de vivermos, mesmo sem entender, alguma situação muito ruim, muito catastrófica na nossa vida, mas que Deus é soberano. A profecia ainda se completa dizendo que o mal não prevalecerá até o final, mas sim a justiça. E mesmo que demore, o justo confia na soberania de Deus e verá sua manifestação final. Então, o que Deus mostrou para Abacuque foi: eu estou no meu santo trono, cale-se diante de mim toda a terra. É um texto que tem no capítulo 3, quando ele entende a soberania de Deus, e ele fala: entendi tudo.
Por quê? Porque ele se entregou nas mãos de Deus com confiança. Assim, com o coração acalmado, o profeta Abacuque pôde desenvolver a teologia do ainda que, quando ele declara que mesmo que tudo venha a faltar, não nos faltará a alegria da certeza da salvação. Lembra daquela passagem maravilhosa ali na oração do capítulo 3 que ele fala, vamos ler juntos, ainda que, botei porquê, mas ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Então, esse compromisso de Abacuque com Deus, a determinação de Abacuque em ter um compromisso honesto com Deus, se desenvolve para uma intimidade confiante em Deus. Era isso que os profetas o tempo todo estavam chamando o povo a fazer. Assuma um compromisso honesto com Deus, não apenas religioso, não apenas formal, tradicional. Nós vemos hoje lá em Israel e vemos aqui também numa outra circunstância, em outro contexto, quantas pessoas têm um compromisso religioso, formal, tradicional, mas sem coragem às vezes de abrir para Deus o coração, as dúvidas, as angústias e acreditar que Deus, sendo soberano, continua cuidando de nós, que nenhum fio da cabeça cai sem que Deus saiba. Essa é a soberania de Deus. Confiar nisso demanda de nós compromisso honesto com Deus, uma vida com Deus, de uma dependência de Deus, de uma humildade para caminhar com Deus. Ele é um profeta, então, que desabafa com Deus, e aí ele vai para a torre e ora, ele ouve a resposta de Deus, ele escreve essa resposta, comunica aos outros, ele guarda também no coração, e ele aguarda com expectativa a alegria do cumprimento da promessa, que é Jesus Cristo, que é a presença de Jesus na nossa vida. Então, eu faço aqui o desafio, vamos para mais uma jornada da leitura da Bíblia, e nós encontraremos com estes profetas no caminho aí, caminharemos com eles pela história do povo de Deus, pelo povo de Israel, ao tempo que Ele, o Senhor, nos conduz em nossa própria história. Amém? Que seja uma jornada muito linda, que Deus nos abençoe. Obrigada. Obrigado, Sônia. A Sônia falou aqui de uma oração de Abacuque, nesses textos que nós temos aqui dos profetas menores. Existe uma outra oração, o profeta também ora. Então é o profeta Jonas, ele fez uma oração, e vamos ouvi-la nesse momento. Enquanto isso, a banda pode se preparar aí, a gente vai estar cantando uma música, mas vamos ouvir a oração de Jonas, no capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor. E a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi,
cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vamos ficar de pé e cantar essa canção aqui que... Será que foi Jonas que escreveu, gente? Se o trovão e o mar se erguendo vêm, sobre a tempestade eu vorei. Acho que não, né? Mas esse é o sentido. O Senhor está em todos os lugares. Entre os muitos textos dos profetas, cada um de nós faria uma seleção, aqueles que nos marcaram no momento, no outro momento. Nós temos o, talvez, mais conhecido, que é a chamada profecia do Vale dos Ossos Secos. Eu escrevi um breve sermão, um resumo de um sermão sobre esse texto. Publiquei-o no meu site. A última vez que eu vi, mais de 300 mil pessoas tinham lido já esse sermão. Não por causa do sermão, mas por causa da profundidade do valor desse texto, por causa da promessa que ele contém. Vamos ler então? Ezequiel, não são muitos versículos, capítulo 37, até o versículo 14. Ezequiel 37, 1 a 14. Você pode acompanhar aí nas versões que nós temos, na versão que nós temos aí na bancada, é exatamente a versão NVI, por isso eu vou ler nela. Ezequiel 37, 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos.
Permita-me um breve comentário. Há muitos anos eu fui participar do sepultamento num dos cemitérios da cidade. Muito abandonado naquela conjuntura. E quando nós andávamos, era numa cova rasa, este sepultamento, nós podemos pisar em alguns ossos. Essa profecia aqui não está falando apenas de um osso, de outro osso num cemitério. Está falando num cemitério que só tem ossos. É um vale como se fosse um lixão de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu sabes, isto é, tu sabes que não. Na verdade era isso que o profeta queria dizer. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Profetizar diz aquilo que eu quero que você diga. Não fale de você mesmo. Fale o que eu estou dizendo para você dizer. Como disse a Sônia, a profecia não é só do futuro. É também sobre o futuro. Mas é sobre o presente, sobre o hoje. Então o profeta profetizou e disse: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Quando lemos Gênesis, nós lemos que precisamente a vida começou naquelas formas sem vida, quando Deus soprou o hálito da vida. É o que temos aqui nesse momento. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Havia vida ainda. A seguir, ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem. Isto é, profetize, profeta, profetize, homem. E diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei, conforme a ordem recebida. E o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme de ossos secos que começaram a se levantar. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, porque o povo estava, como vimos agora há pouco, no exílio. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz palavra do Senhor. O profeta foi levado então a um vale
cheio de cadáveres ressequidos, com os esqueletos já calcinados e com os ossos já desconjuntados, separados um do outro. Havia ossos em sepulturas e ossos fora das sepulturas. Não havia, portanto, nenhum sinal de que em algum dia, naqueles esqueletos, vida tivesse havido. Esses ossos era um símbolo de toda a nação de Israel. Era assim que o povo se sentia. O povo se sentia abandonado por Deus, quando na verdade foi o povo que abandonou a Deus. Mas ele se sentia abandonado por Deus, sem nenhum motivo para esperança, por menor que fosse. O povo vivia, portanto, no mais completo déficit de esperança. Todos nós, quando não temos esperança, nós giramos em torno de nós mesmos, sem saber para onde ir. A desesperança nos outros nos assusta, até quando nós temos esperança. E a nossa própria desesperança nos paralisa. A desesperança é contagiosa. Nós, por diversas circunstâncias, podemos nos sentir vivendo em meio a ossos secos, ou melhor, podemos nos sentir como sendo os próprios ossos secos. Buscamos um motivo para sorrir e não encontramos. Então a nossa oração, quando a fazemos, é aquela do rei Davi: Senhor, restitua, devolva-me, torna-me dar de novo a alegria da salvação. Quando lemos então esta profecia e juntamos com o Novo Testamento, nós então percebemos que Jesus Cristo nos deixou o Espírito Santo, consolador e sustentador, e sobre ele João diz que ele sopra onde quer, que é exatamente a experiência ali no Vale dos Ossos Secos, para que então, soprando sobre nós, a vida possa retornar, a alegria da salvação possa voltar a nós. Podemos imaginar que Ezequiel olhasse não só para a sua nação, mas olhasse para a nação, como foi aqui muito bem explanado, de Israel hoje, que somos nós, onde temos pessoas de corpos vivos e saudáveis, mas também temos esqueletos e ossos soltos. Também, como no povo de Israel, na igreja de hoje, há pessoas dominadas pelo sentimento de rebeldia diante da palavra de Deus e pelo desânimo, medo, tristeza. Sem dúvida alguma, a visão do Vale dos Ossos Secos descreve as nossas vidas em muitos momentos, por mais variadas circunstâncias, não por causa necessariamente do nosso pecado, mas pelo pecado de outro, ou por alguma outra circunstância, mesmo uma enfermidade psíquica. Mas Deus, para todos, tem uma promessa. E este grande sermão do profeta Ezequiel nos mostra que a nossa fragilidade e a nossa debilidade não tem a capacidade de nos voltar a fazer sorrir. Nós não temos, por essa mesma nossa natureza, a capacidade de gerar esperança em nós. Aqueles ossos secos nada fizeram para voltar a viver. A esperança não lhes voltou como resultado de um trabalho que fizeram. Foi um dom de Deus. Nenhum de nós, nos diz o profeta, pode chegar àquela condição de não mais poder ouvir a palavra de Deus. Deus providencia
a sua palavra aos nossos corações. Hoje, em um dos cultos, uma senhora veio à frente quando fiz um pequeno convite em lágrimas. Mas ela não veio por causa de nossas músicas. E ela não veio por causa da minha mensagem. Ela veio por causa do som da palavra de Deus aqui lida à mente dela. Não estou depreciando a música. Pode ser que alguns aqui tenham chorado por causa da música. Se a música é um instrumento também do Espírito Santo de Deus. Deus providencia a palavra dele para nos revivificar. Uma pessoa que estava vivendo uma grande dificuldade, uma situação, no caso específico dele, de pecado, completamente desorientado na sua vida, abriu a Bíblia a esmo, a Bíblia que ele não lia mais, e abriu no Salmo 143. A razão pela qual eu preguei no culto das 11 sobre o Salmo 143 foi exatamente a experiência dessa pessoa. Pois eu escolhi aquele texto. O texto falou profundamente ao coração, texto que ele já leu tantas vezes, mas ele sorveu cada versículo como se tivesse dito: Deus escreveu para mim esse versículo. Ou seja, Deus provê a palavra dele, versos, capítulos, livros inteiros, para nos trazer de ossos secos a vidas. A essência da mensagem de Deus nesta pregação de Ezequiel é esta: Deus tem poder para nos vivificar. E se eu pudesse dar aqui a palavra a pessoas que um dia experimentaram estar num vale de ossos secos, ou mesmo ser um osso seco, alguns diriam: eu estava assim, e de repente, não é de repente, sim, de repente o Espírito Santo lhe soprou uma palavra. Eu já narrei aqui a minha experiência uma vez, uma única vez, nesse caso especificamente. Eu sei que cada um teria muito mais história do que eu para contar. Eu acordei desanimado da vida, até um bom tempo. Uma segunda-feira, muito cansado, domingo é muito cansativo, desanimado da vida. Comecei a andar, na verdade quase que me arrastando, fui pelo compromisso, mas estava muito triste. Mas andando. De repente, eu comecei a cantarolar uma música, sem perceber. De repente, eu me dei consciência, eu estou cantarolando uma música. Que música é essa? Que tinha uma letra. E de repente, eu não estava mais triste. Eu agora caminhava com vontade, com vigor. Não foi a música de ontem. Não sei de onde veio essa música. Eu não lembro qual foi a música. Eu lembro que eu fui restaurado pelo poder de Deus naquele momento, para o qual eu não tenho a menor explicação. Assim como aqueles ossos secos não tinham a menor explicação, como eram os ossos secos e ganharam tendões, pele, músculos e depois o hálito da vida. Mas ainda, quero dizer a você, caso você se encontre no vale de ossos secos, que aí não é o seu lugar. Essa não é a sua casa. Nós não saímos do vale. Nós somos tirados do vale. Sair do vale é como se fosse algo que nós fizéssemos. Deus nos tira do vale.
Esse resgate, portanto, é uma intervenção amorosa de Deus. Nós precisamos confiar num Deus que intervém. Precisamos reconhecer que se estamos no vale, estamos no vale. Assumir a nossa impotência para sair do vale. E convidar a Deus para agir e nos tirar de lá. Essa história, termino, se assemelha também àquela experiência que temos no Pentateuco, quando por causa do pecado, todo o povo foi ferido e começou a agonizar. E Deus disse a Moisés: faça uma estátua numa forma de uma serpente, chamada Neustã, e coloca Neustã no lugar elevado. E diz aos moribundos, aos agonizantes, aos morrentes, que olhem para a serpente. E as pessoas, tateando, tropegamente, levantavam com dificuldade seus olhos para a serpente, em forma de estátua de bronze, e eram curadas. Protótipo da cruz de Jesus. Quem olha para a cruz, deixa o vale de ossos secos. É tirada do vale de ossos secos. Profecia de Ezequiel. Que nós podemos profetizar hoje a nós mesmos. E podemos profetizar a outras pessoas que estejam por alguma razão num vale de ossos secos. Não sei como você está. Talvez você não tenha feito nada para ir para o vale de ossos secos. Uma doença, por exemplo, emocional ou corporal. Um ataque de outra pessoa, uma tragédia, uma decepção, uma frustração, uma luta intensa que as energias se vão, não sei. Mas a sua condição é apenas uma oportunidade para Deus intervir na sua vida. Olhe para a cruz e você voltará a viver. Para isso veio Jesus. Para isso nos legou a sua palavra. Nós a chamamos de palavra de Deus. O mundo foi criado pela palavra e a nossa vida é recriada a cada dia pela poderosa palavra de Deus. Que Ele então nos abençoe a cada um de nós, se essa palavra se aplica à nossa vida neste momento. Mas não, se não se aplicar hoje, guarde-a. Um dia ela poderá se aplicar. Esperamos que não, mas um dia poderá se aplicar. Deus, pois, nos abençoe. Vamos cantar então agora Tua Palavra. Culto 1, a letra. Culto 1, está a letra. Senhor, nos abençoa neste dia, com a Tua palavra em nossos corações, que ela nos conforte e console, nos desafie, nos incomode.
Os irmãos podem se assentar. Nós temos ainda a tarefa de ler o Salmo 119. Sei, Senhor, que as tuas ordenanças são justas e que, por tua fidelidade, me castigaste. Seja o teu amor o meu consolo, conforme a tua promessa ao teu servo. Alcance-me a tua misericórdia, para que eu tenha vida, porque a tua lei é o meu prazer. Sejam humilhados os arrogantes, pois prejudicaram-me sem motivo, mas eu meditarei nos teus preceitos. Venham apoiar-me aqueles que te temem, aqueles que entendem os teus estatutos. Seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado. Vamos observar que o CAF, que é a outra letra do alfabeto hebraico, como fosse um jogral isso, o conteúdo é igual ao anterior. Todas as perícopes ou esses jograis têm o mesmo conteúdo com outras palavras. É como na música ou na pintura, né? Variações em torno do mesmo tema, para que nós não nos esqueçamos, para que nós nos aprofundemos. E a essência desse salmo todo é a seguinte: ler a palavra do Senhor é algo que nos dá prazer. Obedecer aos mandamentos do Senhor nos dá prazer. Irmã Mara, agora. Estou quase desfalecido, aguardando a tua salvação, mas na tua palavra coloquei a minha esperança. Amém. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e pergunto: quando me consolarás? Embora eu seja como uma vasilha inútil, não me esqueço dos teus decretos. Até quando o teu servo deverá esperar para que castigue os meus perseguidores? Cavaram uma armadilha contra mim os arrogantes, os que não seguem a tua lei. Todos os teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido com mentiras. Quase acabaram com a minha vida na terra, mas não abandonei os teus preceitos. Preserva a minha vida pelo teu amor e obedecerei aos estatutos que decretaste. Lamed, agora com a Mônica Benarroz. A tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. A tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que firme subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois tudo está a teu serviço. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. Jamais me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que preservas a minha vida. Salva-me, pois a ti pertenço e busco os teus preceitos. Os ímpios estão à espera para destruir-me, mas eu considero os teus testemunhos. Tenho constatado que toda perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Vou só, obrigado irmã, sublinhar alguns versos aqui. Quando os que têm temor de ti me virem, se alegrarão, pois na tua palavra eu coloquei a minha esperança. 74. 82. Os meus olhos fraquejam de tanto esperar pela tua promessa e pergunto: quando me consolarás? 92. Se a tua lei não fosse o meu prazer, o sofrimento já me teria destruído. 96. Tenho constatado que toda perfeição tem limites, mas não há limite para o teu mandamento. Essas maravilhas, pérolas preciosas, sem dúvida alguma, nos estimulam a sermos leitores e leitoras da palavra de Deus. Enquanto nós ouvimos a música instrumental, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta para este culto, já pode ter feito em outros, você pode colocar nessas salvas que aqui se encontram. Depois vamos então orar.
ficar em pé e vamos cantar essa música que a Aniele tocou, Te Agradeço, como expressão, nossa maneira de terminar o culto. Nós podemos levar então as salvas. Daqui a pouco estaremos juntos de novo. Os irmãos podem levar as salvas, vamos descansar um pouquinho e voltamos para a nossa outra jornada, nosso quinto culto.